Olá pessoal, dando continuidade às nossas videoaulas. Hoje nós vamos dar início à temática a respeito sobre as teorias éticas. Nas videoaulas anteriores, nós apresentamos, por exemplo, o conceito de ética e moral, a distinção entre a definição de ética e moral. Nós vimos como a moral é construída no indivíduo, e aí nós vimos as teorias, por exemplo, de Kohlberg, de Piaget. Nós vimos a denominação entre heteronomia e autonomia, concepções que são muito influentes no contexto social. E nesta aula de hoje nós vamos ver a respeito das inúmeras teorias, o que é que alguns autores, pensadores, filósofos classificam como ética. Porque nas videoaulas anteriores nós vimos uma distinção da ética lá do período da antiguidade até os dias atuais. Mas hoje a gente vai pontuar especificamente a respeito dos filósofos, dos pensadores. O que é que cada pensador vai classificar e denominar como ética, ética e moral no contexto social. Então, inicialmente, é importante a gente compreender que não existe um conceito de ética, não existe somente uma definição. Nós vimos nos nossos estudos que existem várias definições, concepções, ideias a respeito de ética, o que é que vem a ser ética e o que é que vem a ser moral na sociedade. Mas que nós temos que ter essa compreensão que não existe uma definição concreta, mas sim que existe uma disparidade. Existem inúmeros conceitos a respeito da definição de ética. E nesta videoaula nós vamos ver a respeito dessas definições, mas, claro, postuladas por alguns pensadores. Então, não existe uma ética. O importante é a gente compreender que existem várias éticas, várias definições, várias concepções do que é ética. Eu, por exemplo, tenho uma noção do que possa ser que seja ética, mas que é diferente de vocês que estão assistindo essa videoaula. Ética, para vocês, possa ser que seja totalmente diferente do que eu entendo, do que nós temos com leitura e conhecimento sobre o que é ética e moral. Então, existem várias teorias, no campo principalmente da filosofia, a respeito dessa diversidade ética e de éticas. Inicialmente, nós vamos ver que a ética, como nós já estudamos, ela vai ter a sua origem, mais precisamente os seus estudos aprofundados na Grécia Antiga. Então, nas polis gregas, onde se eram realizado e cultivado a vida nas cidades e estados gregas, entre elas Atenas e Esparta, um ponto importante: nem todos eram considerados cidadãos na Grécia Antiga. As mulheres, os estrangeiros, os escravos, os homossexuais, por exemplo, esses grupos sociais, eles já eram altamente excluídos da sociedade. Quem é que poderia participar? Quem era que tinha voz e vez nas decisões na polis? Polis, lembrando que é um termo grego que significa cidade. E na Grécia Antiga, as cidades eram cidades-estados, eram cidades independentes. E quem era que tinha voz e vez para desenvolver para os contextos sociais e políticos na Grécia Antiga? Nas polis gregas, somente quem podia fazer parte, quem era considerado cidadão, em outras palavras, era quem fosse membro da aristocracia, quem fosse membro da elite das polis gregas, seja de Atenas ou de Esparta. Então, a ética na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas e Esparta, a ética ela estava automaticamente ligada tanto à vida política, mas lembrando que nem todos podiam participar da política grega, quem participava é quem era da aristocracia, quem tinha, em outras palavras, uma condição financeira, e a ética também estava ligada às questões públicas, às questões administrativas da polis. O que é que significa polis? Cidades, é um termo grego que significa cidades. Então a ética era mais ou menos isso, ligada à política e à administração pública, à administração da polis grega. Mas é um ponto relevante a gente ter que nem todos eram considerados cidadãos. Então nem todos podiam desenvolver essas questões éticas. Lembrando que isso era quando? Lá na Grécia Antiga, lá no período clássico, especificamente da Grécia Antiga. E quando fala em filosofia, Grécia Antiga, Atenas, por exemplo, a gente vai ligar aos clássicos, aos pensadores que tiveram a sua grande referência, grande influência no pensamento filosófico, inclusive na Grécia Antiga, principalmente, que entre os pensadores clássicos nós já estudamos, nós cita Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós aprendemos nos nossos estudos no ano passado que existe uma filosofia antes de Sócrates, existe uma filosofia pós-Sócrates, que é o período socrático.
Então, Sócrates, ele vai buscar uma filosofia, vai buscar um desenvolvimento filosófico a partir de quê? Da razão, do pensamento, a busca incessante pela sabedoria. Então, para Sócrates, ele vai pensar a ética, ele vai pensar a moral, mas de uma forma universal. Então, como é que nós possamos viver numa sociedade se nem todos podem cultivar, né? Podem cultivar as questões políticas, podem participar da questão pública na polis grega, na cidade? Então, Sócrates, ele era totalmente contra aquele sistema político, aquela forma de administrar a cidade, de administrar a polis. Então, para Sócrates, a ética ela tem que estar ligada para a política e para a administração pública, mas que seja abrangente para todos. Então, Sócrates, ele pensa a moral, né, racionalmente, mas de uma moral de forma universal, que possa abranger todos os indivíduos. Então, independente se a pessoa é uma mulher, se é um escravo, se é um estrangeiro que vem de outra região, independente da sua escolha sexual. Então, para Sócrates, ele vai pensar a moral da seguinte forma: todos têm o direito, todos têm o dever de participar da vida política, de participar das questões públicas na cidade, mas a realidade de sua época era totalmente diferente. A ética era ligada à política e à administração pública, mas quem fazia parte era a aristocracia. Era diferente da percepção de Sócrates, que pensava a moral de forma universal, que abrangesse a todos. Aqui nós passamos para um outro pensador clássico da Grécia Antiga, um dos principais seguidores e discípulos de Sócrates. Nós estamos falando de quem? De Platão. Né? Platão, que, como eu já contextualizei, é um dos clássicos da filosofia, e uma de suas filosofias, um dos seus pensamentos, é a distinção entre o mundo das ideias. Ele vai dizer que existe o um mundo sensível e existe o um mundo inteligível. Sócrates e Platão, eles pensavam algo em comum. Eles acreditavam que nós alcançaríamos a sabedoria, nós teríamos o conhecimento sobre alguma coisa no mundo a partir de quê? Da busca incessante pelo conhecimento, com a experiência, com a prática. Eu gosto de dar esse exemplo, principalmente em sala de aula. A pessoa que quer aprender a andar em um automóvel, ele pode ler todo aquele manual de como é que deve manusear aquele automóvel, aquele carro, em outras palavras, mas ele vai aprender mesmo é com o quê? É com a prática, é com o aperfeiçoamento, é com a experiência. Vocês que vão cultivar logo logo aí provas externas como o Enem, como é que a pessoa pode conseguir ter uma vaga na universidade pela nota do Enem? Com práticas, com estudos constantes, buscando conhecer, ver a metodologia das questões, praticar, né, exercícios e estudar especificamente. Então, para Platão, ele vai dizer, e Sócrates, que nós alcançamos o conhecimento é com a prática, com a experiência, com o esforço individual de cada um. E aí, um dos seus grandes pensamentos é a distinção entre o mundo das ideias e o mundo sensível. Para Platão, ele vai dizer que nós, seres humanos, iremos alcançar o bem, né? Em outras palavras, nós iremos desenvolver com a moral, nós vamos se comportar bem na sociedade se nós tivermos o quê? Sabedoria, se nós tivermos conhecimento. Então, como uma pessoa ela pode ser boa na sociedade? Se ela tiver conhecimento, se ela buscar incessantemente a sabedoria. Então, aquela pessoa que não tem constantemente aprofundamento ao conhecimento, aquela pessoa que é presa às suas ideias, que não é aberta a alcançar o novo, ela não vai alcançar uma sabedoria. Então, para Platão, as ideias, o mundo inteligível, em outras palavras, é lá onde está a essência das coisas. É lá onde está, por exemplo, o conhecimento verdadeiro sobre as coisas do mundo. Sobre o mundo das ideias e o mundo sensível, o mundo das ideias, em outras palavras, é o mundo inteligível, é o mundo superior. O mundo sensível é o mundo da experiência, é o aqui, o agora onde a gente está. Então, o mundo sensível ele é frágil. Em outras palavras, nós vamos alcançar a sabedoria, nós iremos alcançar o bem é a partir de quê? Das ideias, do inteligível, é a partir do conhecimento perfeito e não pelo conhecimento imperfeito. Então, para Platão, como é que o indivíduo moral, como é que o indivíduo ético, ele deve se comportar bem na sociedade? É alcançando o conhecimento,
é buscando incessantemente alcançar a sabedoria, né? Que, para Platão, nós alcançamos a sabedoria a partir do mundo das ideias, do mundo inteligível. Outro pensador clássico da filosofia, esse muito referente, aliás, não somente na filosofia, mas na ética, metafísica, na lógica e inúmeros outros campos do conhecimento, Aristóteles, sem dúvida, é um dos grandes pensadores que vai trabalhar a respeito da questão ética. Ele escreveu uma obra que foi uma homenagem ao seu pai, chamado A Ética a Nicômaco. Nesta obra, aqui a gente praticamente fez um resumo geral sobre ela. Ele vai contextualizar a ideia do justo meio. Ele vai dizer que o indivíduo ético, o indivíduo moral, é aquele indivíduo que trabalha com o justo meio, né? Um exemplo clássico que a gente poderia colocar, e eu também gosto de expor um pouco disso em sala, é a questão, mais precisamente, da alimentação. A pessoa chega no horário do almoço, mais precisamente. Aí vai saciar a sua fome momentânea que você tem naquele momento. E aí, se você come, não satisfaz somente com o prato. Você vai, repete, aquele prato de comida, você come 1, 2 ou 3 pratos. Você pode saciar a sua fome momentaneamente, mas por você ter comido mais do que devia, a partir de alguns momentos depois, aquela refeição ela pode te trazer um mal, né? E aí vem a ideia do justo meio. Para Aristóteles, nós temos que trabalhar com o intermediário. A gente nem pode, no exemplo que eu coloquei, se alimentar demais, porque aquela refeição pode nos fazer um mal, principalmente ao nosso corpo, nem a gente pode, no exemplo que eu trouxe, se alimentar pouco, né? Porque se a gente se alimentar menos de um prato de comida, mais especificamente, né, na refeição, a gente pode não saciar nossa fome naquele momento e continuar com fome, mesmo após o almoço. Então, para Aristóteles, nós temos que trabalhar com o justo meio. Eu também gosto de contextualizar na questão dos relacionamentos, essa questão do justo meio. A menina que se apaixona desesperadamente por um parceiro e tudo, e o parceiro não demonstra especificamente aquele afeto e o aumento como ela faz. Então, isso enfim, pode futuramente trazer um prejudiciamento para ela, para a relação entre ela e o sujeito. Então, para Aristóteles, não somente na ética, mas em inúmeros campos da vida social, nós temos que trabalhar com o justo meio. Nem podemos ultrapassar dos limites, seja ele que exemplo for, nem a gente também pode ficar um pouco abaixo, né? Tá lá na questão do relacionamento, a menina morre de demonstrar amor pelo parceiro, pelo namorado, e o namorado não tá nem aí, não demonstra nada para ela. Então a pessoa nem pode ser de mais, nem pode ser de menos, né? É um exemplo da nossa contemporaneidade para ver se facilita a compreensão do conhecimento. Então, o que seria a ideia do justo meio? Seria justamente isso. A gente nem demonstrar, nem buscar ser uma pessoa bondosa demais, mas também que não sejamos uma pessoa altamente tolerante, cega, somente ali no nosso nível em si. Então, o justo meio é um dos termos utilizados por Aristóteles na obra A Ética Nicômaco, que, entre outros pontos, ele vai buscar combinar um certo modo de vida racional com um princípio, né? Princípio intelectual, que é justamente a gente ter equilíbrio sobre as coisas que a gente desenvolve em nossa vida. E o bem, que é uma atividade exercida de acordo com a nossa vontade, ele está logo ligado à nossa própria característica. Vontade é um termo utilizado também muito por Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Então, para Aristóteles, eu vou agir de forma positiva, eu vou agir de bem com as outras pessoas se eu, por detrás, tiver uma vontade em desenvolver isso. Não adianta eu querer demonstrar o bem na sociedade se eu não tiver um interesse pessoal, a vontade especificamente. Nesta obra, ainda relatando um pouco sobre a questão da ética, na teoria aristotélica, ele vai trazer a ideia de justiça e amor. Ele vai expor, por exemplo, que a amizade só é possível para aquelas pessoas que são justas. Aqueles indivíduos que não trabalham com a justiça, aqueles indivíduos que são injustos em sua prática social, eles não podem cultivar uma amizade, um afeto por outra pessoa. Que o indivíduo generoso, ele pensa somente em si. Então, a característica da generosidade é você não pensar somente em si. Essa é uma característica importante
a respeito da justiça e da ética em Aristóteles. Aqui, ainda no período da antiguidade, eu trago os pensadores estoicos, entre eles Sêneca e Marco Aurélio. Para eles, a ética é você evitar sofrimentos, né? Ele vai trazer umas características muito propícias, principalmente a respeito da natureza e do pensamento racional, da razão. Então, o que seria evitar sofrimentos na concepção ética? Sobre os estoicos, é muito relevante a gente trazer a temática a respeito da morte, né? Que, independente do grupo social, independentemente do indivíduo, é o momento em que o ser humano se fecha mais em si, se entra na questão, entra no momento de tristeza pela perda de um ente querido, ou seja, do que for o motivo, né? E aí, a morte, em outras palavras, é uma característica que todo ser humano sabe que vai ocasionar um dia, um acontecimento no nosso contexto social. Então, a gente já perceber esse sofrimento antes mesmo que aconteça, a gente está agindo de forma antiética. A gente sabe que a morte é algo que vai chegar para todos. Então, antes de chegar, eu já sofro. Então, para os estoicos, a gente agir de forma ética na sociedade é evitar os sofrimentos. Entre um dos sofrimentos é a questão, por exemplo, da morte. Trazendo para um outro exemplo contemporâneo, né, a gente cita novamente a questão dos relacionamentos. A menina está lá, passou 10 anos com um rapaz, e aí, na hora para outra, o relacionamento acabou. E aí a menina, ou o rapaz, também possa ser vice-versa, entra naquele momento de desespero, de depressão. Então, esse sofrimento, que inicialmente ele é momentâneo, a gente pode contextualizar que seria momentâneo, é algo antiético para o indivíduo. Então, ele vai sofrer por algo que viu que não deu certo, seja por uma traição, por qualquer outra característica. Então, para os estoicos, aqui eu trago alguns especificamente, lembrando que os estoicos eles fazem parte do período da antiguidade, já entrando no período da Idade Média. Então, para os estoicos, o que é ética? É você evitar sofrimentos. E aí, sofrimentos, cabe a gente pensar aqui em inúmeros outros que fazem parte do nosso contexto social, e até mesmo na nossa contemporaneidade. Saímos do período da antiguidade e agora nós passamos para o período da Idade Média. Quando eu falo em Idade Média, eu gosto sempre de citar esse exemplo. Nós temos que lembrar da influência da igreja na vida das pessoas. Alisson, mas que igreja especificamente? A Igreja Católica. Então, na Idade Média, as concepções éticas no período medieval, elas eram muito influenciadas pelas questões teocêntricas, teo, que vem de teologia, centrismo, de centro, então Deus era o centro das concepções éticas, políticas, sociais, educacionais. Então, na Idade Média, que nós vamos ter a figura principalmente de Santo Agostinho e Tomás de Aquino, mas entre outros pensadores, outros filósofos, as concepções éticas no período medieval, elas estavam influenciadas pelas concepções de bem e mal. Em outras palavras, estavam ligados a questões teocêntricas e a ideia de pecado, a questão de salvação, pecado, bem, mal, a origem do mal, por exemplo, e Santo Agostinho vai contextualizar nisso. Então, qual é a concepção ética no período medieval? São as ideias de bem e as ideias de mal. E aí, turma, a gente conclui por aqui. Na nossa próxima videoaula, nós vamos contextualizar um pouco a respeito das teorias éticas, mas no período da modernidade, trazendo para os dias atuais, para a nossa contemporaneidade. Ok? Espero ter facilitado um pouco aqui a compreensão de vocês sobre as teorias éticas na Antiguidade e na Idade Média. E até a nossa próxima videoaula.